Continuação do assunto Introdução à Modelagem Matemática. Ok, eu vou falar agora da construção de modelos matemáticos usando 6 etapas. E essas 6 etapas a gente vai ver repetidamente ao longo dessa disciplina, quando eu estiver construindo vários tipos de modelos para resolver vários problemas, eu sempre vou, ou quase sempre, vou estar seguindo essas 6 etapas que eu vou apresentar agora. Então, a primeira etapa é identificação do problema. Não é uma coisa formal. Isso aqui não é feito formalmente, é simplesmente a gente tentar pensar sobre qual é o problema que eu estou estudando. E quando eu falo de problema, eu quero dividir isso em 2 tipos, ou 2 visões do problema. A visão que eu chamo de business, o business problem, que é o ponto de vista do usuário da pesquisa, o ponto de vista do usuário. O usuário da pesquisa é quem é que está contratando o cientista para resolver o problema. Quem está interessado na solução? Quem é que vai? Quem que hoje está chorando? Onde é que existe uma lacuna? Onde é que tem dor hoje? Por exemplo, alguém, vamos supor, na engenharia de software, se eu dissesse, eu sou um gerente de desenvolvimento e eu tenho um problema que é o seguinte, eu não sei escolher um processo de desenvolvimento para minha empresa. Como é que eu escolho um processo de desenvolvimento? Eu devo usar Ruby? Eu devo usar Extreme Programming? Eu devo usar Scrum? Eu devo usar outro tipo de processo? Meu problema é que eu não sei escolher. Então, quando a gente fala de um business problem, falamos de uma lacuna, a falta de informação, alguma coisa que não sabemos fazer, o que está doendo. E eu transformo isso para um technical problem, que é algo que é o ponto de vista do pesquisador, quer dizer, o pesquisador que vai tentar resolver o business problem, ele vai enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente, ele vai se colocar numa research question, que, por exemplo, poderia ser, eu preciso comparar processos de desenvolvimento. Eu preciso achar onde cada processo tem vantagens. Qual é a vantagem de um contra o outro? Então, eu quero fazer essa comparação. Como é que se comparam processos de desenvolvimento? De acordo com que tipo de métrica, de que forma eu posso fazer isso? Então, você viu que o technical problem é colocado sob forma de uma research question que, se for bem respondida, vai poder ajudar a resolver totalmente, ou talvez apenas parcialmente, o business problem. Normalmente, ninguém vai lhe entregar um problema pronto para ser resolvido. Então, achar um business problem é uma das coisas mais difíceis. Quando você faz um doutorado, por exemplo, isso é uma das coisas mais difíceis que existem. Eu, quando fiz meu doutorado, por exemplo, demorei 2 anos para achar um bom business problem. E no fim, hoje, eu sei muito bem que ele não era, na realidade, um bom business problem. Eu acabei achando um bom technical problem, mas que não tinha um bom business problem associado. Tipicamente, o que você pode fazer é examinar muitos dados, identificar alguns aspectos interessantes que você quer estudar sobre esses dados. E claro que ao descrever, nessa etapa aqui, nós vamos fazer uma descrição, né? Nós vamos fazer uma descrição desses problemas, business problem e technical problem. A gente vai descrever e temos que usar aqui precisão suficiente na descrição para que a gente possa depois transformar isso numa formulação matemática. Mas neste momento temos uma descrição informal. Ok. A segunda etapa da construção de modelos é transformar a nossa descrição informal do problema, ou dos problemas, né, principalmente do technical problem, numa formulação formal. Nós queremos formalizar esse problema e para isso a gente vai ter 2 passos basicamente. A gente vai tentar identificar e classificar as variáveis. Quando eu digo classificar, é classificar aqui em variáveis independentes e variáveis dependentes. As variáveis independentes são aquelas que a gente pode controlar e as variáveis dependentes são as saídas, digamos, do nosso modelo, são aquelas que dependem das variáveis independentes.
E uma vez que a gente tiver identificado as nossas variáveis, a gente vai tipicamente fazer algumas simplificações que forem necessárias e a gente vai fazer uma formulação matemática do problema. Veja que eu não estou falando da solução, eu estou falando apenas do problema. O problema pode ser formulado matematicamente e você pode ver a linha divisória entre formular o problema e formular a solução é o seguinte: vamos supor que você faça uma competição na internet. Você gostaria de receber as melhores soluções para um certo problema. Então você vai ter que descrever seu problema suficientemente bem para que todas as soluções que você vai receber de várias pessoas do mundo atendam a seu business problem. Você vai ter realmente que resolver o problema que você tem. Mas você não quer colocar tantos detalhes sobre como resolver o problema que você iniba a criatividade de quem vai te fornecer soluções. Então, passar a linha no momento correto entre problema e solução é importante. Você quer dizer o que você quer, mas você quer deixar liberdade para que se achem formas diferentes de resolver aquele problema. Então, aqui a gente vai, na etapa 2, formular o problema, sem dar dicas ou sem dar restrições sobre como ele deve ser resolvido. Tem algumas subetapas aqui na formulação matemática do problema. A gente vai achar relacionamentos entre as variáveis, a gente vai talvez desconsiderar certas variáveis, a gente talvez faça algumas outras suposições simplificadoras para poder formalizar aquilo que a gente quer. Bom, na terceira etapa a gente soluciona o modelo, então a gente vai completar tudo que falta para que finalmente as variáveis dependentes possam ser descobertas em função das variáveis independentes. E se a gente tiver problemas em solucionar o modelo, porque o nosso modelo pode ser muito difícil de solucionar, pode ser difícil achar soluções, então a gente talvez tenha que simplificar o problema ainda mais, o modelo ainda mais, até que a gente consiga resolvê-lo. E é por isso que às vezes a gente não procura uma solução analítica, matemática ao nosso problema. A gente às vezes vai para uma simulação que permite... O que a simulação permite fazer? Ela permite não fazer tantas suposições simplificadoras e deixar o modelo mais fiel, né? Maior fidelidade. Muitas vezes, quando a gente acha uma solução, nosso problema é de achar a melhor solução. Então, isso envolve o que a gente chama otimização. Dentro de um espaço de solução, eu quero a melhor solução. E, às vezes, isso requer o uso de heurísticas, porque o espaço de solução pode ser muito grande. E as heurísticas são soluções boas, mas que talvez não sejam as melhores, talvez não sejam ótimas. Na etapa 4, nós temos o que seguramente é a maior dificuldade na modelagem, que é validar o modelo. Às vezes é fácil fazer um modelo, vocês vão ver em alguns exemplos que eu vou dar para você. O primeiro exemplo concreto que eu vou dar para você é um modelo que eu bolei tomando chopp. Uns 2, 3 anos atrás, eu estava tomando chopp, eu bolei um modelo e resolvi o modelo, eu achei um monte de soluções bacanas, mas será que eu posso acreditar no que eu fiz? Porque o modelo sempre faz simplificações. E será que o modelo finalmente cospe para mim em termos de saída, em termos de resultado, será que eu posso acreditar naquilo? Será que isso realmente corresponde ao que acontece no mundo real? Então, isso é uma etapa muito difícil, é o que os meus alunos de doutorado é onde eles mais suam. E então, essa etapa de validação é complexa. Ela consiste de duas, na realidade, etapas, o que a gente chama verificação e validação. Também a gente chama isso frequentemente a atividade de V&V, verificação e validação. A verificação será que o que eu fiz está conforme a especificação? A gente diz frequentemente
que a verificação é Did I build it right? Será que eu construí sem erro? Será que meu programa não tem erros, bugs? Né? Será que realmente eu tenho um modelo que foi construído corretamente do jeito que eu queria? E a segunda, que é a ação, será que eu vou satisfazer os requisitos? Será que eu vou satisfazer os requisitos do meu que eu tinha em mente desde o início? Será que eu vou solucionar o meu problema, meu business problem? Quer dizer, did I build the right thing? Mesmo que eu tenha construído corretamente, que é a verificação, será que eu construí a coisa certa, que é a validação? E para isso tem algumas perguntas essenciais que a gente faz. As grandes perguntas essenciais que a gente faz com respeito à validação. Primeiro, o modelo que eu fiz, ele endereça o problema original? Eu realmente estou resolvendo o meu business problem? Será que é possível responder a minha pergunta original usando o modelo que eu desenvolvi? Isso é a primeira pergunta. A segunda, o modelo pode ser utilizado na prática, ou seja, será que é factível obter os dados necessários para utilizar o modelo? Será que eu posso achar os parâmetros do modelo? Será que ele pode ser realmente instanciado de forma adequada? Ou será que ele requer a entrada de 200 parâmetros que eu tenho que chutar, por exemplo, o que tornaria o modelo inútil? Depois eu tenho que perguntar qual é a acurácia e a faixa de aplicabilidade do meu modelo. Quer dizer, será que as suposições que eu fiz durante a modelagem, será que elas se aplicam na prática? Qual é a acurácia que eu tenho? Quando testo o meu modelo, quando eu uso o meu modelo com dados reais, variando os parâmetros do modelo, será que meu modelo faz sentido? Então tudo isso é o que eu tenho que perguntar, responder para poder fazer o que a gente chama de validação do modelo. Voltando aqui a essa pergunta aqui, será que o modelo pode ser utilizado na prática? A gente vai ver que a análise de sensibilidade é uma das técnicas que a gente pode usar para tentar responder essa pergunta. A gente vai ver exemplos disso nas primeiras aulas. Na etapa 5, eu tenho que empacotar meu modelo. Empacotar significa ou eu construo uma ferramenta, ou eu posso zipar meu modelo, os programas associados, as planilhas que eu uso. Eu tenho que empacotar e disponibilizar publicamente para que outras pessoas possam fazer download do meu pacote e reproduzir os meus dados facilmente. E eu também reproduzir os dados facilmente no futuro. Tem vários exemplos, isso foi escrito várias vezes na literatura, de cientistas que perguntam a outros cientistas como é que você obteve tal resultado que você publicou no seu artigo, porque eu estou interessado em saber de onde veio esse negócio, e o cientista original diz, rapaz, faz tanto tempo, eu não consigo mais reproduzir esse negócio, eu não tenho mais acesso aos dados, o próprio cientista que fez a pesquisa não consegue reproduzir o que ele fez. Por quê? Não empacotou direito o modelo, guardando tudo direitinho no lugar acessível publicamente. Às vezes um empacotamento é pouco sofisticado, você não tem que fazer um produto para alguém usar com manual de instruções, etc., né, com uma interface super caprichada. Isso não é necessário na pesquisa normalmente, mas você tem que ter pelo menos o suficiente para poder entender o modelo, a ferramenta que é usada para produzir os resultados. A gente tem que ser capaz de usar o negócio, tem que ter um README pelo menos para poder saber como reproduzir esses resultados. Não ache que seja óbvio o que você vai se lembrar daqui a 5, 10 anos, como que esse negócio funciona. Então escreva um README direitinho e isso vai ajudar a tornar o que você fez mais reproduzível. Finalmente, na etapa 6, nós temos que fazer manutenção do modelo. O que é isso? Manutenção do modelo é um laço também. Eu já falei de um laço em que, durante a etapa de validação, nós construímos modelos tentativos
que quando não são validados, quando a validade não é estabelecida, temos que mudar o modelo até estabelecer a validade do modelo. Mas depois que o modelo fica válido e é usado para algum uso, nós ainda temos a possibilidade de que ele vai ter que ser alterado e um outro loop vai nos forçar a criar novos modelos, ou porque o problema original que a gente quer resolver mudou, ou porque alguns fatores que não eram importantes antes se tornaram importantes e têm que ser incluídos no modelo e não foram incluídos no início, ou porque algum submodelo que é usado dentro de um modelo tem que ser alterado de alguma forma, tem que ser ajustado. Então, esse segundo loop aqui seria um loop de manutenção, enquanto que o primeiro loop aqui dentro seria o loop de validação. No final de uma validação, temos um modelo válido, claro, mas ele ainda poderá ser mudado ao longo do tempo devido a requisitos, basicamente, que mudam. Muito obrigado.